Fala, turma, nós estamos aqui hoje com um novo projeto que é o Pode Despertar, um podcast que vem para fazer a população, a sociedade refletir, a não acreditar apenas em uma verdade absoluta, que hoje na internet é assim, a gente acaba não refletindo, não olhando o lado B, o lado A, né, olhando todas as situações, o que é positivo, o que é negativo, e a gente sabe que toda decisão tem um lado positivo, tem um lado negativo, e a gente acaba deixando, né, o debate muito superficial. E para esse primeiro episódio, quem vai estar aqui me ajudando na mesa é o Matheus Biancardini, né, presidente da Sejuve, que é o Conselho Estadual da Juventude de Minas Gerais. Obrigado, Matheus, por você estar aí com a gente. Para mim é uma honra gigante estar aqui, viu, Danilo? Vai ser um prazer debater contigo, furar a bolha através desse podcast. Mais uma vez, valeu pelo convite. Tamo junto demais. E o nosso entrevistado, empreendedor, que já brigou, inclusive, com o Bill Motherfucking Gates, Rodrigo Paiva. Obrigado, Danilo. É uma honra estar aqui com você, com o Matheus, representando a juventude. E eu me incluo nela, né? Eu sou jovem ainda. E agradeço a toda a audiência. Eu tenho certeza que esse podcast vai bombar. Obrigado. Que ele vai dar oportunidade, né, como você bem disse, de mostrar as coisas como elas são e como devem ser, na verdade. Exatamente. Né? Pô, bom demais e bom que você tá aí, né? Com o seu espírito jovem. Que juventude é só questão de espírito, né? Com certeza. E isso ainda é novo pra caramba, né, Rodrigo? Cinquentinha, sou cinquentinha. Tá bom. 59, tô no limite, tá mas bom. ainda cinquentinha. Começa contando pra gente dessa história sua, né, da concorrência com a Microsoft, com a briga do Bill Gates, que eu acho que é muito interessante, que vai conseguir elevar o nosso papo. Com certeza. Essa é uma história bastante relevante, né? E permeia toda a nossa trajetória aí, né? Eu sou engenheiro civil, formado pela UFMG, e fui fazer mestrado fora nos Estados Unidos. Eu consegui ser admitido no MIT, uma das principais instituições de ensino do mundo. E ao voltar para o Brasil, eu fundei uma empresa de tecnologia. Era uma coisa que o Brasil podia competir na época. Nós tínhamos acabado de viver aquela reserva de mercado, nós tínhamos perdido o mercado de hardware, e eu achava que software a gente podia competir. Então, criei uma empresa de desenvolvimento de software, lançamos um produto inovador na época, um software de gestão financeira, e eu fui pioneiro no Brasil ao criar um sistema no ambiente de janelas, Windows. Né? Tanto é que eu registrei a minha marca, né? Finance for Windows. E comecei a vender meu produto. A empresa foi fundada em 90. De 90 a 94, eu trabalhei como revenda de produtos de terceiros, até ter o meu software próprio. E esse produto começou a incomodar o mercado. E eu comecei a sofrer concorrência desleal por parte da Microsoft. Ela impedia que eu tivesse acesso aos canais de distribuições. O software naquela época não é como hoje, né? Você faz um download, ou nem download mais, né? Você faz o regime de SaaS, né? Isso, tudo Você, na nuvem. na nuvem. E eu precisava dos canais de distribuição para atingir o público, né? E a Microsoft começou a me impedir de ter acesso a esses canais de distribuição. Segundo fato, eu não conseguia ter acesso a esses canais. Além disso, a Microsoft começou a colocar o meu concorrente, produto concorrente, que a Microsoft, que tinha o nome de Money, dentro do pacote Office. O pacote Office todo mundo conhece, é o Word, editor de texto, a planilha eletrônica e o banco de dados. Uma estratégia muito inteligente da Microsoft que eliminou a concorrência como um todo, e eu vi aquilo uma ameaça muito grave para o nosso negócio. E a gota d'água foi a distribuição de 500 mil cópias do produto da Microsoft, distribuídos pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, que são instituições públicas. Usando o Estado, né? De graça, entendeu? Gente, não estou entendendo isso aqui, né? Bom, aí qual foi a minha atitude? Eu tinha vivido nos Estados Unidos, tinha uma experiência muito bacana lá. Naquela época existia uma concorrência muito grande entre os browsers, né, que é onde você navega na internet. Hoje o Chrome foi vitorioso. A Microsoft tinha um Internet Explorer e tinha um Netscape. Então tinha uma briga grande nos Estados Unidos e no mundo inteiro acontecendo entre o Internet Explorer e o Netscape. E eu assisti isso tudo, acompanhava e falei assim, não vou admitir isso. Não vou aceitar que essa empresa faça uma concorrência desleal comigo. Porque eu era, né, um jovem, né, que foi para os Estados Unidos,
fui admitido numa das melhores instituições do mundo, voltei para o Brasil acreditando no meu país, desenvolvi um produto inovador Uhum. que tinha vários recursos que depois foram, inclusive, copiados pela Microsoft, né? E eles iam me derrubar porque eu tinha vendido, na época, 10 mil cópias e a Microsoft distribuiu 500 mil de graça. E eu não podia distribuir de graça, eu tinha que viver de alguma coisa, né? E aí eu tomei a decisão de fazer uma representação na Secretaria de Direito Econômico, que é o órgão do governo federal que cuida da defesa da concorrência, né? E aí os meus amigos empresários todos falaram, mas você é louco, Vai você dar vai nada. entrar contra a maior empresa do mundo, né? Você não vai Davi ganhar contra isso. Golias, né? Exatamente, Davi contra Golias, inclusive foi interessante, depois saiu uma reportagem sobre isso. Mas eu fazia, eu não tinha alternativa. Ou eu entrava nessa Briga, disputa, ou- ou eu morria. E eu não queria morrer porque eu tinha certeza da qualidade do meu produto. Dito e feito, nós entramos, nós vencemos a Microsoft. Olha só. Na Secretaria de Direito Econômico, a Microsoft foi considerada culpada por exercer concorrência desleal. Legal. Então, esses 3 aspectos, e depois nós descobrimos essa distribuição das cópias gratuitas pelos bancos. Na verdade, os bancos pagaram para a Microsoft, pagaram superfaturado, sem concorrência. Quer dizer, se eles tivessem feito Algum uma concorrência... senador, deputado. Sim, né? aí você vai entender a Arranjou, história. né? Com certeza. A boquinha. Isso que foi a grande questão. Bom, vencemos a Microsoft. O processo vai para a segunda instância. A segunda instância no Brasil se chama CAD, que é o Conselho, né, de Defesa Econômica. E chegando lá, o processo, eu recebo uma ligação do senhor falando assim, Rodrigo, você me dá 30 mil reais que eu vou te dar um parecer favorável aqui no CAD. Rodrigo, isso foi que ano? Isso foi em 88, 89. É tempo, hein? Não, 25 desculpa, anos. eu errei. 98, Ah, tá. 99. Tem tempo, Tem tempo também, 15 tem, anos. 24 anos, né? 24. 24 Pô, anos. Já tem 15 quase. anos. Meu Deus do céu, 24 anos. Muito tempo. É. Eu sou muito honesto. Eu falei, não estou acreditando nisso. Na hora que eu preciso do governo brasileiro, eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é importante. Eu sou, né, um cidadão do terceiro mundo, fui para uma das melhores instituições do mundo estudar, adquiri tecnologia, com bolsa do CNPq, isso eu me orgulho muito, e era meu compromisso voltar para o Brasil, aplicar esse meu conhecimento, né? Voltei para o Brasil, porque muitos ficaram lá. Voltei para o Brasil. Dá o retorno, né? Desenvolvi um produto inovador capaz de vencer a maior empresa do mundo. Então, e na hora que eu preciso do apoio do governo, o governo me dá uma rasteira. O pior disso tudo, gente, é que essa pessoa que tentou me extorquir, ela foi presa, tá? Já antecipo. Mexeu comigo, fez coisa errada, vai pra cadeia. Não mexe com o Rodrigo Paiva, não. Mas isso é verdade. Então ficou essa marca, porque era um assessor de um senador da República que estava tentando me extorquir. Caramba. Então isso é uma vergonha. E um senhor prestar esse serviço é mais vergonha ainda. Então nós combinamos, eu fui com a Polícia Federal, eu fiz a denúncia com o procurador da Justiça, do Ministério Público. Nós íamos fazer o flagrante, eu ia levar o recurso para ele. Eu perguntei, a Polícia Federal me dá o dinheiro. Não, o dinheiro é seu. Eu ia pegar o meu dinheiro, levar na maleta e entregar pro cara, né? Mas para minha felicidade, gente, uma semana antes, essa pessoa foi presa com uma maleta com 350 mil reais. Então já era... Então era pouco, então até te pediu você ia dar pouco, aí. Você ia dar pouco pra Eles ele. queriam me pegar, entendeu? Eles queriam me pegar. Caramba. Essa que é a grande verdade. Então, tinha essa grande empresa por trás, entendeu? Essa que era a grande verdade. Mas eu peguei eles. Entendi. Gravei a conversa, denunciei, ia fazer o flagrante, eles foram presos. E essa pessoa tentou me extorquir, realmente foi presa. Mas depois, gente, nós estamos no Brasil. E no Brasil, eu dei entrevistas para os maiores jornais e revistas periódicos do Brasil. A reportagem não saiu. E na sequência, na semana seguinte, sai a reportagem de capa dupla da Microsoft, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Então, o Brasil, infelizmente, temos essa face aí da corrupção, que infelizmente está de volta ao poder, né? Nós estamos assistindo aí de forma absurda, né, essa censura, essa tentativa de nos calar, mas nós não vamos nos calar, nós temos coragem e nós vamos colocar essas pessoas, né, que estão promovendo essa roubalheira no lugar onde são devidos, que é a cadeia. Então, foi um episódio que me marcou muito,
mas eu tive muita coragem para poder enfrentar. É, para né, levantar a voz, né? para Pra não ficar levantar a calado. voz, mostrar Tomou a que era possível. rasteira, mas levantou Exatamente, e foi é. pra cima, né? E fruto disso, gente, a Microsoft deixou de produzir esse produto concorrente no Brasil e no mundo por nossa causa. Nós não vencemos. No CAD foi feito essa injustiça absurda, mas o nosso produto foi analisado pela imprensa especializada e foi considerado o melhor do Brasil. Inclusive, eu até fiquei muito satisfeito na época, que além de vencer o produto da Microsoft, eu venci o produto líder nos Estados Unidos. Então, quando a gente tem bom competência, produto, né? quando você tem qualidade, quando você faz uma coisa boa, gente, essa já fica uma mensagem, tá? Acredite no que você faz, que você pode vencer quem quer que seja. Bom, então é por isso, né? Essa razão de eu ter sido extorquido por assessor do senador da República e depois eu me encasquetei. Nós vamos contar isso aí daqui a pouquinho, né? E é isso, é isso. É verdade. A gente tem no Brasil, infelizmente, essa trajetória do corporativismo, que são essas grandes empresas ou então grandes pessoas ali que utilizam da máquina do Estado para derrubar empreendedores, para derrubar até a renovação política. E queria te perguntar, Rodrigo, essa história, isso que aconteceu contigo, te motivou depois a ir para a vida pública? Com certeza, Matheus. Na verdade, eu estava na minha empresa, o meu objetivo ao criar uma empresa era ter um produto inovador, um produto que fizesse um diferencial, que desse produtividade, Gerasse valor. gerasse valor para a sociedade. E o Finance tem tudo a ver. É um programa que faz a gestão financeira de Ainda mais no indivíduos. Brasil, né? Que não tem nem educação financeira. Exatamente. Faz a gestão financeira, controla o fluxo de caixa. Era uma ferramenta que pode ser usada tanto por pessoa física como por pessoa jurídica. Então nós tivemos essa grande disputa com a Microsoft. Obviamente, nesse período eu tive que diversificar. Eu criei outros produtos. Hoje a Paiva Prevezan tem um ERP, né, com módulo de negócios, contabilidade e diversos outros sistemas para poder sair Da dependência do dependência produto de A, produto né? único. Exatamente. Apesar disso, hoje o Finance ainda continua sendo o nosso principal produto. Olha só. Ele já está na nuvem. Ele tem funcionalidades muito bacanas que ajudam realmente, faz um diferencial para quem utiliza. Bom, eu participei da iniciativa privada e a minha experiência como empreendedor é sempre a seguinte: o que o governo puder fazer para atrapalhar, ele vai fazer. Isso é o que fica no Brasil. Isso está errado. Como eu tive essa experiência fora, né, eu via lá meus colegas, né, Dando que certo, estudaram, né? dando certo. Coreia, fantástico. Renda per capita, E você primeiro teve mundo. colega coreano Eu tive colegas que de Coreia. voltou pra lá ou ficou nos Estados Não, Unidos? voltaram. Os coreanos voltam, Singapura voltam. Não é à toa que a Coreia não para de crescer, né? Exatamente, Tive colegas chineses, mas esses ficaram nos Estados Unidos. Tive colegas do mundo inteiro. Então, a gente pôde acompanhar esse avanço absurdo que houve das nações asiáticas, que ganharam renda. Todo mundo vive melhor. Hoje, a própria China, a renda per capita do chinês já é maior que a renda per capita do brasileiro. Isso é uma vergonha para nós. O Brasil é um país riquíssimo, né? Fontes naturais, minerais, agricultura. E nós estamos andando de lado para trás. É por causa Então, da isso educação, né? É educação. É claro que é educação. A Coreia fez um plano intensivo de educação e mudou de patamar. Então, o Brasil precisa disso. E o que a gente vê aqui no Brasil é exatamente o contrário. O governo promovendo uma educação de péssima qualidade, proposital, um assistencialismo barato que mantém a dependência das classes mais vulneráveis, menos favorecidas, E o pior é que não fazem nada para falar, ei, vamos subir, né? Vamos subir. melhorar. Exatamente. Então, esse é o desafio. Então, quando eu tive uma experiência política, antes, lá em 2002, eu era do Partido Liberal, eu fui escolhido candidato ao Senado pelo Partido Liberal. 2002. 2002, quando o Lula Ganhou. Primeira vez. Por quê? Eu era do PL, Partido Liberal. Quem era o vice do Lula? José Alencar. José Alencar se une ao Lula para ser candidato a vice-presidente. Eu não entendi aquele negócio. Mas me perdoa, porque claro, tem muito tempo. Isso. O José Alencar era de qual partido? Do PL. Era do PL, então PL. O José Alencar era presidente da FIENG. Ele foi eleito senador. Coteminas, não era? Coteminas, exatamente. Ele foi eleito senador, quase que eu fui suplente dele, porque eu atuava no PL.
E sempre Senado, porque vocês souberam da minha experiência lá atrás, né? Que Quem queria tentou ir só- lá, né? Eu queria chegar lá e mostrar, olha, temos que ter pessoas competentes, honestas e sérias aqui. Simples O assim. Senado é seríssimo. Sério. Não é A gente tá brincadeira. vendo, né? Hoje, nós estamos hoje a gente vendo. tá vendo. Nós estamos vendo o que Nós aconteceu, estamos né? vendo o que tá acontecendo. Bom, em 2002 eu fui escolhido pela convenção do PL como candidato ao Senado. E aí o PL resolve juntar com o PT, o Zé Alencar vai ser vice do Lula. Eu não entendi nada, tentei conversar com o presidente do partido aqui em Minas Gerais, não quis me receber. Só Fui- bateu a porta na sua cara e pronto. não quis, Agostinho Silveira, um deputado, não quis me receber. Aí eu vou em Brasília, que eu sou daqueles que faço, Enjoado, né? vou, Vai lá. Insistente. não Presidente tira, do não. PL à época, Valdemar Costa Neto. Já, né? Já, né? as Deus coisas já escreve- mudam, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Ele não me recebeu. Eu achei tudo estranhíssimo. Passou um determinado tempo. Rodrigo, você tem que sair você tem que desistir da sua candidatura. Nós queremos que vingue a candidatura do PT, que era o Tilden. Só que pela legislação eleitoral, a minha chapa eu montei ela por sangue. O candidato ao Senado tem 2 suplentes. Os 2 eram do PL. O Tilden tinha misturado a chapa dele. Era um do PCdoB e outro do PMN. Então a minha chapa ficava e a dele caía. Aí um tal de Zé Dirceu, que eu nem se imaginava quem era, liga para o meu segundo suplente, ele renuncia e inviabiliza a minha candidatura. Tá? Bom, então isso é política. Meu pai, minha mãe sempre fala, Rodrigo, não entre em política. Política é jogo sempre sujo, assim, não tem jeito. não faça isso. E realmente foi um jogo sujíssimo. Eu fui candidato até 15 dias antes, tinha um último recurso em Brasília, tinha que pagar na época R$15 mil, eu não tinha esse recurso. E a candidatura foi anulada porque eu até indiquei o segundo suplente, mas quem teria que indicar era o partido. O partido me boicotou, não pude fazer campanha. Mas se você digitasse 222 na urna, estava lá Rodrigo Paiva. Bom, obviamente me decepcionei com a política, né? Porque jogos muito sujos. Muito. Voltei para a empresa e falei, não, agora eu vou continuar cuidando da minha empresa. Até que surgiu o Novo. Aí aquele partido lá, né, com os ideais bacana, mostrando, né, que seria sério, que valorizaria a meritocracia. Eu realmente fiquei encantado, né? Procurei a direção do partido aqui, me filiei, Isso foi que ano, perdão? foi em 2017. Então você teve um hiato aí de 15 anos. Sim, 2000. Depois eu até cheguei a me filiar a outro partido, mas Não se envolveu. não me envolvi, porque realmente Não dava. era decepcionante, né, os partidos do Brasil. Bom, me filiei, eu falei assim, eu quero ser candidato ao Senado. Esse cara deve ser doido, né? Chega no partido assim, Já fala, eu e já sou do quer ser Senado. candidato ao Senado e tal. Mas tudo bem, não, aqui no Novo é assim, você se inscreve, faz um processo E seletivo concorre, né? e concorre, né? Bacana, falei, não, é isso mesmo que eu quero. Então, fui, me inscrevi, participei do processo, já tinha outros candidatos que iam concorrer na vaga e fui escolhido. Né? Teve um episódio muito interessante nessa etapa aí da minha escolha como candidato ao Senado pelo Novo, que foi a questão do PT com a ministra Carmen Lúcia. Não sei se vocês se lembram, eles derramaram um caminhão de tinta vermelha Lembro. em frente à casa da ministra Carmen Lúcia. Eu achei aquilo um absurdo. Eu reuni o pessoal, a gente estava no movimento, acho que era Desperta Já mesmo, para fazer uma ação na Praça 7. Falei, não, vamos para frente da ministra Carmen Lúcia. Eu liderei isso. E nós fomos lá, eu dei uma entrevista, a repercussão foi muito grande, aparecemos na Rede Globo, no Jornal Nacional, toda a imprensa cobriu, o antagonista, e aí eu falei o seguinte, olha, o que o PT suja, o Novo limpa. Você fez Tá? E isso? essa frase Você ficou falou marcada, falei, deu uma repercussão, Danilo. Você falou essa frase foi 2017 ou 2018? 18. 2018. Era Então ela foi, 2018. de certo modo, profética também, porque Foi. depois da gestão Pimentel, o Zé entrou, arrumou a casa, então Exatamente. você já estava vislumbrando aí. Já estava Foi vislumbrando. profético. Bom, Rodrigo Nostradamus. exatamente, é isso aí. Mas aí o seguinte, o povo reagiu de uma forma muito bonita. Na sequência, eles mandaram flores. Nós limpamos a calçada, a gente não limpou o prédio, porque é privado, a gente limpou a calçada que é pública, e virou um mar de flores, igual você vê naquele palácio de Buckingham, morre o rei, a rainha lá da Inglaterra. Aham. Nossa, a calçada ficou lotada de flores que a sociedade mandou, mostrando que estava a favor, né, que todo mundo contra,
esse descalabro que é o governo petista, né? E agora, infelizmente, nós estamos de volta, né? É inacreditável uma coisa dessa. Bom, mas então esse episódio Escolheram, marcou. né? O povo escolheu. Eu fui candidato ao Senado em 2018, né? Mostrando competência, qualidade e que a gente tinha condição de chegar lá. Infelizmente, a gente não chegou lá, eu não fui eleito, mas elegemos o governador Romeu Zema. Você ficou em qual colocação? Fiquei em quinto lugar. Bom, mas né, ajudei. Rodrigo? Mas também foi bom. Foram 1.342.000 votos, dos quais eu me orgulho muito. Ó, quantos votos? Que 1.342.000 E deve ser um votos. sentimento único, né? Você chegar domingo, pensar que 1.340.000 pessoas foram às urnas. Caminhão, vários caminhões de de votos. imaginar, é muita gente. Houve uma estratégia aí. A gente era muito novo, eu até tinha comentado isso, que a gente deveria ter lançado 2 candidatos. Houve um sentimento muito grande da população aqui em Minas em eliminar Dilma. Então, se queria votar em 2, mas como eu era o único, o Novo, eu não tinha um outro parceiro, o Novo não se coligava, eu só pedia voto para mim que anulasse o outro. Então, as pessoas não queriam isso. Né? E tinha um outro candidato que foi eleito, que infelizmente hoje é o presidente do Congresso, Do do Senado. Senado, né? Que Isso. é meu xará e que não tem correspondido à expectativa nossa dos mineiros. E a ministra Carmen Lúcia, realmente eu me arrependo, porque ela também voltou atrás e permitiu que o ex-prisioneiro fosse descondenado. Uma pessoa condenada em 3 instâncias no Brasil, depois de vários anos, você volta atrás. Então fica realmente essa sensação de que o Brasil não é um país sério. Porque o direito não existe no Brasil, né? Ele existe, depende pra quem. Ô, Danilo, eu tô estudando direito. Se você ficar falando isso, eu vou ficar pessoalmente ofendido e sem emprego, né, Dani? Mas não, porque a gente vê que realmente tem um... Cada dia se rasga mais um pouquinho Rasga da um Constituição. pedaço, as coisas são feitas arbitrariamente. Se eu sou seu amigo, dependendo, você tem uma tratativa. Enfim, sobre o direito, sobre a justiça é até complicado, não sei o que eu posso falar. Então, Não, eu sei que é assim, uma opinião que eu sempre tenho, que é um poder que entrega muito pouco, que gasta muito, que é moroso, e que, assim, a gente vê que se você for realmente uma pessoa sem condição, vulnerável, realmente pobre, você precisar do direito, esquece. Agora, se você for rico... Se você estiver no grupo dos amigos se do você rei, for né? rico, ou estiver, né, no grupo dos amigos do rei, sendo ali quem está do lado sentado ali do lado da cadeira que manda, que tem a caneta na mão, você pode fazer quase tudo. Né? Isso é verdade. E outra coisa, perdão, só... Tá, e esses 40 mil foram privilegiados. Então, sim, assim, absurdo. Só no Brasil. Uai, o Aécio Neves está lá como candidato a deputado exatamente para usufruir da proteção. dessa proteção. No Brasil, nós vivemos a injustiça. Essa é a grande verdade. O Brasil é um país injusto. E nós precisamos mudar isso. Agora, precisamos que a população brasileira acorde e vote em pessoas do bem. O que é difícil, né? Porque está na hora muito da eleição todo mundo parece do Mas bem. o Brasil tem uma Exatamente. carência histórica de lideranças, né? E lideranças proativas, lideranças que vão estar pensando no todo, vão estar pensando na população. E tem meios que a gente tem que compreender também, que é uma autocrítica que eu acho que é importante a gente estar fazendo, de ter um esforço de estarmos onde a população está. Da gente estar respirando os ambientes onde a população está. Eu acho que se a gente continuar distante, por mais que a gente esteja no bom caminho, por mais que a gente esteja com boas ideias, a gente acaba ficando para trás. Eu fui candidato, né, ao Senado. Andou muito, né? Andei muito, Minas Gerais inteira, fui junto com o governador, nós fizemos um roteiro na pré-campanha, depois da campanha. Eu não tinha dúvida de que o governador ia ser eleito. Eu achava que eu ia ser eleito. Tá? Eu tinha essa quase certeza. Tinha um cheiro, né? Se você achava que ele ia... Não, porque a sensação era dessa indignação. Os demais componentes, tanto PT como PSDB, representavam o passado que a gente queria avançar. Não fomos eleitos, mas eu participei depois da equipe de transição do governo. Né? Foi um momento também que a gente viu quem era realmente o PT, partido totalmente que queria realmente enganar a população o tempo todo. Não nos passaram os dados reais da transição do governo, somente depois que nós... O governo Pimentel não passou? Não passou os dados, não passou, escondeu os dados.
Finanças, finanças. controladoria. Exatamente. Não era Não para tinha- eles. Não tinha controle, né? Não tinham controle, era uma ilha da fantasia, compromisso zero com a Só população. o cidadão. Quer dizer, com os funcionários públicos que, né, tinham feito empréstimo nos bancos, empréstimo consignado, não houve repasse aos bancos. Quer dizer, um grau de responsabilidade. É criminoso até, Criminoso, né? Isso é. aí é criminoso. Esse é Eu o fui, último. eu fui escolhido para ser presidente da Prodente, que é a empresa de TI do Estado. Isso logo depois da Logo eleição da eleição, dos dois. exatamente. Porque isso é interessante também falar, porque política não é só ser eleito, né, o Rodrigo? Isso. Às vezes você não é eleito, mas contribui lá e depois você consegue fazer um outro trabalho dentro do setor público, você está dando sua contribuição, que é Com importante. certeza. Eu sou da área de tecnologia da Sim. informação. Que você não fique triste porque você não foi eleito. Não, a gente sente na hora, É, né? não tem jeito. Gente, na vida a gente ganha e a gente perde. Isso. A gente tem que estar preparado para tudo. E às vezes perde mais do que ganha, mas uma hora ganha, dá certo, uma hora a gente ganha e a gente mostra a nossa competência. Foi o que eu fiz na Prudente. Eu era da área de TI, então eu queria ter uma experiência na área pública. A minha empresa já tinha quase 30 anos, ela já estava preparada, eu era candidato ao Senado, quer dizer, eu deixei ela redonda Rodando. para funcionar. Então, eu fui convidado pelo governador, pelo secretário Otto, para assumir a Prudente. Tem tudo a ver comigo, é TI. A empresa não dava lucro há 18 anos, não distribuía bônus para os funcionários, não distribuía lucro. Quantos anos que não dava lucro? 18. 18. Em um ano, eu fiz isso. Tá? Então, foi um trabalho assim, magnífico. Em um ano Eu você acabei conseguiu reverter? Reverter 18 anos de atrás. Paguei bônus para os funcionários, distribuí lucro para os funcionários. O balanço não tinha nenhuma linha de falhas da auditorias internas e externas. Quer dizer, eu zerei o balanço da empresa. Deixou a empresa redonda. Redonda. Fazendo o quê, gente? Praticando os princípios do novo. Meritocracia, não escolhi os diretores, não eram meus amigos. A estrutura da empresa, que tinha 142 entre diretorias, superintendências e gerências, ficou com 54 caixinhas. 129, se eu não me engano. 50%. Foi para menos de 50%. Foi para 54 caixinhas. Eram 4 diretorias, passou para 2. Esses diretores foram escolhidos através do Transforma Minas, um processo onde a gente validava competência. Eu implementei avaliação de desempenho séria na empresa, 3 avaliações por Quantos ano. funcionários tem, Prudente? De 1.600 passou para 1.100. Era o cabide de emprego do governo anterior. Uma vergonha. 500 pessoas 500 lá. pessoas saíram porque elas não eram necessárias. A empresa ficou mais eficiente. Ágil. Os funcionários que ficaram me adoram, né? Os outros talvez nem tanto, mas era necessário. Não Gente. dá para gostar de Eu tudo, economizei não. da ordem de 400 milhões de reais. Se você somar os deputados, vereadores do Novo, todo o Brasil inteiro, eles economizaram o que eu economizei na Prodente. Com um trabalho sério, competente, fazendo a coisa certa, encerrando atividades que não diziam respeito à empresa. E cito aí o Diário Oficial, que era impresso, né? 2.000 exemplares. Tinha uma gráfica. Eu lembro, era um jornalzinho, né? Era o jornal. Como a rotatória era para imprimir 50 mil, ela funcionava 15 minutos, imprimia 2.000 exemplares e ficavam todos os funcionários à toa. Isso era onde? Era lá? Era na Baleia. Tá. A Prodente tinha 4 unidades também. O ex-presidente tinha 3 gabinetes, 9 secretárias. 9? Você tá Equipe boa, gabinete. Gabinete. Pois é, gente, tudo muito vergonhoso. Então, a gente assumiu a empresa, fizemos meritocracia, eu cortei todas as mordomias, eu não usei o carro da empresa, eu não usei motorista da empresa. Mas, olha aqui, você tá me falando um negócio interessante. Você não fez nada do Elon Musk, né? Você não entrou lá e criou um foguete. Você só pegou e fez a gestão. Fiz séria. a gestão séria, competente, com qualidade. Na verdade, ele trouxe inovação para a empresa. Isso aí foi... Aí nosso do céu, isso é a minha praia, né? Então, nós criamos um sistema de API, foi o que salvou, por exemplo, o governo na pandemia. Não sei se você sabe, né, com a pandemia não tinha aula. E aí, nós criamos um sistema via celular e via computador e televisão, né? Essa pessoa aqui, pela Rede Minas. Rede Minas. Agora, para logar o aluno, como é que faria? Foi a API
que eu desenvolvi lá atrás que permitiu que o aluno, o professor se logasse. Se não tivesse a plataforma de APIs, não tinha como fazer o atendimento E lá na aos alunos. Prudente não tinha Isso que ele nada falou é disso. interessante, Não tinha, viu? é. Porque acaba sendo um trabalho muito transversal, né? Eu Sim. lembro que Minas Gerais foi o estado que melhor lidou com a pandemia no meio da educação. Sim. Eu mesmo, na época, eu fui na Assembleia em alguns momentos para estar participando. Em 2020, eu estava estudando no Colégio Estadual Leopoldo Miranda. E eu estava ali numa realidade com amigos meus, tendo outros conhecidos em outras cidades de Minas, que estavam ali perto de fazer o Enem, precisando estudar. E aí a gente teve diversas ações do governo. Sim. E é bacana ver a transversalidade disso. Porque foi a Secretaria da Educação, foi a Secretaria do Planejamento. O governo Zema, ele andou numa equação perfeita. Ele Exatamente. conseguiu avançar E nós muito com a bem. tecnologia, para você ter E uma com a ideia, tecnologia. eu coloquei 17 mil funcionários da cidade administrativa em home office em uma semana. Foi Tudo a lá pela A Prodenge Prudente. que fez isso. Então, a Prodenge que desenvolveu o MGApp, que nós colocamos milhares de funcionalidades no aplicativo para evitar que você vá se deslocar a um órgão público para tirar uma certidão ou para fazer o agendamento. Pergunta Pra buscar qualquer polêmica aqui documento. Sim. agora. Porque a gente vê muito, né, o Novo pregando de privatizar, de acabar com... E a Prudente tem que acabar ou ela é fundamental para o Estado? A Prodenge é a empresa de TI do Estado, talvez ela possa se transformar em uma autarquia, talvez não haja necessidade dela ser mantida como uma empresa pública. Mas eu reverti, né, de prejuízos constantes para lucratividade, depois de 2 anos. Hoje a Prodenge já paga dividendos e JCP para o Estado, então é uma empresa que dá lucro. Mas o problema das estatais, que o Novo defende, é exatamente isso, porque se você vier um mau governo, Aí o que eu fiz, eles desfazem em segundos. vai para 2.000 funcionários. Vai para 2.000 funcionários e aí a vaga vai para o brejo. Então, não há necessidade, entendeu? Então, a gente está certo. O Novo, nós precisamos de ter, privatizar diversas empresas. Menos torneira. Menos torneira, exatamente. A própria CEMIG, a própria Copasa, existe uma questão que envolve a regiões do Estado onde não seria economicamente viável, né, a distribuição de água, de energia. Isso tudo tem que ser endereçado, claro, isso via agência. Mas eu estou convencido, tá, de que as empresas privadas elas trazem um benefício muitas vezes superior do que as empresas públicas, principalmente por causa da ingerência política. Uhum. Do excesso de interesse, né? E de E pra interesse, ter a exatamente. concorrência também, né? Você ter um E tem que mecanismo ter de concorrência, exatamente. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. A Prudenge fazia certificação digital. Certificação digital é aquele você tem para fazer emissão de nota fiscal ou para fazer a assinatura eletrônica. A Prudenge vendia subsidiado. Ou seja, estava tendo prejuízo. 35 milhões de prejuízo que deu a... Caramba. Então, vale a pena a Prudenge concorrer com o privado tendo prejuízo? Óbvio que Claro não. que não. É. Né? Então, por isso, nós saímos desse negócio. Então, eu fiz uma varredura e deixei a Prudenge cuidando do que é, de fato, importante, que é a gestão dos sistemas do Estado, entendeu? Ó, Mas muita coisa, né? complexo. É difícil, né? Mas é bom. E eu acho que a experiência que você teve no empreendedorismo, então, voltando naquela pergunta que eu fiz agora há pouco, realmente se conecta bem. Ele teve problemas dentro do Estado, tomou essas rasteiras e conseguiu depois voltar e se dedicar à vida pública. Acabou não levando a eleição, mas conseguiu entrar e fazer parte de um grande governo no Poder Executivo e, enfim, E já agregou deixou um valor. grande legado e agregou um grande valor. Agregou valor. Agregou um grande Com valor. Eu acho que esse é o negócio. Você não foi eleito, mas conseguiu, através da Prudenge, agregar valor para 20 milhões de pessoas. Com certeza. Com É, certeza. isso é muito grande, cara. É algo muito assim, é um impacto que às vezes a gente nem tem noção, mas você impactou a vida, Não, querendo ou não, de a 20 gente milhões de deixou a mineiros. marca, não tenho dúvida disso. Hoje eu encontro com os funcionários da Prudenge, todos me elogiam, falando, não, Rodrigo, realmente você fez a diferença, você transformou essa empresa. Uma coisa bacana também, a gente devolveu o orgulho das pessoas em trabalhar naquela empresa, porque ela estava totalmente desgastada, né? Clima estava péssimo. Clima péssimo, as pessoas desmotivadas, porque você trabalhava do lado, tinha um cara que estava ganhando para não fazer nada, entendeu? Então, Não, realmente, isso não tem jeito, né? não tem Você jeito. tá trabalhando e o cara ganha mais que você e não faz nada, Exato. uma hora você vai É revoltante. revoltante, É fica louco. revoltante, exatamente. Aí Mas você começa a fazer menos e a empresa começa a entregar menos e aí tá a ineficiência eu tudo. pus todo mundo, vocês podem ter certeza que eu pus todo mundo para trabalhar. Que Ninguém bom. ficou morcegando. Ninguém ficou à toa, Ó, não. viu, né? gente? Tem gente boa pra colocar
em cargos que vão fazer a diferença na E nossa é outra vida. reflexão, né, Danilo? Porque às vezes a gente fica pensando em votar no governador e pensa que a gente está votando só numa pessoa, a gente está votando numa equipe. A gente está votando na Exatamente. liderança dessa pessoa e em quem ela vai carregar para dentro, consigo, para dentro do governo. Graças a Deus a gente teve pessoas excelentes entrando na gestão Zema. O Rodrigo, É. na nossa Prodenge, foi mais um exemplo disso. E depois da Prodenge, o que você seguiu? Qual que foi a... Tá, depois da Prodenge, eu enfrentei um desafio também ainda maior, né, de ser candidato a prefeito de Belo Horizonte, tá? Então foi o... Eu sempre adorei, eu adoro Belo Horizonte, né? Eu tenho um carinho todo especial pela cidade onde eu nasci e eu sempre tive essa vontade de, né, dar essa contribuição, porque eu entendo que a Prefeitura de Belo Horizonte ela tem estado na mão da esquerda há muito tempo, há mais de 20 anos, do social-democracia, que como se diz, né? Mas Belo Horizonte é uma cidade que tem sofrido muito. O PIB per capita de Belo Horizonte tem caído. O prefeito Conká, que concorreu comigo, que foi o vitorioso, ele foi o melhor prefeito para Nova Lima. É que pode. O melhor prefeito para Por quê? O PIB todo, né, os prédios, as construções, as pessoas mais ricas, todas mudaram para Nova Lima. Porque Belo Horizonte se tornou inviável. Não tem mobilidade na cidade. Né? Nos pontos críticos onde você tem mobilidade, que é uma estação do metrô, eu visitei todas as estações de metrô, são muito poucas aqui em Belo Horizonte. Né? Você não gastou muito tempo, né? Não gastei muito tempo, num dia Meia você horinha visita você todas. faz tudo. Num dia você visita todas. Mas vai Mas mudar, vai mudar. Vai mudar. Você visita dos lados, só tem casa. Né? Você vai em São Paulo, você vai em Nova York, você vai em Londres, perto de uma estação de metrô, você tem prédios. Né? As pessoas têm que ter qualidade de vida, morar próximo de uma estação para se deslocar rapidamente. Esse é um óbvio. Então, Belo Horizonte tem uma série de questões. Eu fui candidato a prefeito, um momento crítico, né, da nossa existência aqui. Nós tivemos a pandemia e o prefeito... Houve uma campanha muito grande do empresariado de fora cá, né? Eu não cito o nome dele, para mim é prefeito com K. Parodiando aquela com K do Big Brother. Não sei se Carol lembram, com né? K. Isso, é. Então, para mim é o prefeito com K, mas ele com a pandemia, obviamente, ele aparecia todos os dias na televisão. Ele impôs um medo enorme na população. Eu lembro. Belo Horizonte foi uma cidade que foi vítima desse prefeito com K. E aí uma vítima... Principalmente quem trabalhava, né? Mais até do que quem trabalhava, também foram muito prejudicados, né, com fechamentos em períodos absurdos que aconteceu na cidade. Mas os estudantes, gente, isso foi um crime cometido por esse prefeito Conká. Com a educação, Ele né? deixou os alunos das escolas municipais sem alternativa de ensino. Eu era presidente da Prodenge, viabilizamos, né, com a Secretaria de Educação a aula pelo celular, pelo computador, pela televisão. Ofertamos isso para a prefeitura, o Estado ofereceu a prefeitura não. Não quiseram? Não quis. Por quê? Ele usou o recurso para dar cesta básica. Tá? Então, na minha campanha, eu visitei várias comunidades, e aí, Matheus, eu te digo o seguinte, eu fui uma pessoa que foi muito próximo da população. Eu fui em diversas comunidades, visitei essas pessoas, elas falavam assim, Rodrigo, cesta básica você não precisa me dar não, já tenho 2. Eu quero 1 quilo de carne. Já tinha ganhado 2 do prefeito Conká. Então, essa é a forma que as pessoas estão votando. Por quê? Elas não têm educação de qualidade. Essas pessoas estão dependentes ao populismo e o assistencialismo. O Brasil é vítima terrível dessas duas doenças que precisam ser terminadas. E como é que nós vamos terminar? Como é que nós terminamos? Com educação de qualidade. Por isso a minha luta, né, pela educação. Nós temos que ensinar educação financeira, inclusive, né? A minha empresa tem um projeto de educação financeira. Ele é importantíssimo. Nós vimos uma deputada, se não me engano, do PT, do PSOL. Luciana Genro. Ela votou contra da educação financeira para... Isso é um crime, é um absurdo. Então, realmente... Você sabe qual que foi o argumento dela? Eles não querem. Você sabe qual foi? Porque a pessoa vai... Não, que que não tem dinheiro, não precisa de saber como ele lidar, né? Que vai ficar sem graça. Nunca vai ter. Aí nunca vai ter. Nunca vai ter. Então, nós temos sim que dar educação financeira, temos que dar educação para a nossa população, nós temos que vencer isso para que as pessoas tenham discernimento e possam escolher as pessoas certas. Nós não podemos continuar
elegendo pessoas do mal no Brasil. É difícil separar quem é do bem e do mal. Muito. É difícil. Muito Mas difícil. pesquisem a vida dos candidatos. Vão atrás do que ele já fez, né, por você, por quem quer que seja. Dá uma chance para outros também, Isso. né? Vamos eleger novos candidatos. Quer dizer, o Brasil, gente, é um país que estava avançando e agora, nesse governo, a gente está discutindo de novo saneamento. Né? Quer terminar com É o o país do marco passado, saneamento. né? É a verdade que a gente está preso até hoje Exatamente. lá O atrás. presidente agora disse que vai anunciar um projeto de beneficiar carros populares, carros a combustão. O mundo Elétrico. todo está indo para a energia elétrica. O nosso governador fez certo, está lançando o Vale do Lítio. Nós precisamos de bateria para movimentar os carros. Não precisamos mais de carros a combustão. Então, o governo que vai incentivar o atraso, o Brasil vai ser triste. um eterno país futuro. E a gente não quer isso. Isso realmente, assim, independente de governo, é triste. E eu vejo que realmente o Brasil é o país do futuro que nunca chega, né? Exatamente. Esse é o nosso objetivo ao me candidatar, né, a esses cargos. E eu me coloquei à disposição da sociedade exatamente para isso, para transformar o Brasil num país admirado, para transformar Belo Horizonte numa cidade admirada, onde a gente incentive o empreendedorismo. Então, educação financeira, educação empreendedora. Isso. O empreendedorismo é que faz a diferença, ele que gera emprego e renda. Vou contar um episódio da minha campanha de prefeito que é muito interessante. Estava num dos bairros da cidade, uma praça e um pipoqueiro. E aí, eu, conversando com ele, não, eu estou aqui na cidade há 8 meses, eu não consegui emprego, e comprei o carrinho de pipoca, estou desenvolvendo atividades, mas eu ainda não consegui o licenciamento. Eu não consegui, não, é muito burocrático, tem uma fila, tem os prazos. E eu falei assim, mas quando vem a fiscalização? Ah, não, eu corro muito. Aí eu falei assim, gente, né, quem tem que estar correndo de alguém é ladrão da polícia. Né? Então, no Brasil, nós invertemos tudo. Está tudo ao inverso. Então, o empreendedor que está gerando riqueza e renda para a família tem que correr da polícia. Isso é um absurdo. Então, era uma das minhas políticas, uma das minhas propostas da prefeitura, a gente valorizar esses pequenos empreendedores e facilitar ao máximo o licenciamento deles. É lógico. Faz todo sentido. O cara estava numa praça, nem era na Praça da Liberdade, é uma praça... Tem que ser licenciado por um aplicativo da Prodenge. Vai lá, vai embora. Exatamente. Não tem essa de que tem que ficar esperando 4, 5 dias para poder então, vender, gente, não. É um absurdo. A população quer ser honesta. E aí eu vou ler um outro episódio que também que eu acho que é interessante, do Taquaril. Né? Eu fui lá, comunidade, invadido, né? E a luz é gato. Né? Tem um gato, não paga a conta de luz. Conversando com uma senhora, ela falou assim, Rodrigo, eu quero pagar a conta de luz. Eu até assustei, né? Ninguém quer pagar. Eu falei assim, não estou entendendo. Né? A maioria das pessoas não querem pagar a conta, né? E ela quer pagar. Explica. Ela falou assim, Rodrigo, explica. Toda vez queima a minha televisão, queima meu liquidificador, eu não tenho garantia nenhuma. Porque a energia varia, é um gato. Então, o cidadão, ele quer ser honesto. E ele quer ter dignidade. Ele quer ter dignidade. Tá? Isso é uma outra coisa importantíssima, que era um dos pontos fortes da minha campanha também, que é, nessas comunidades, fazer a reforma dando a posse. Isso entendeu? Porque muitos estão há 50, 60 anos... E não tem o registro. Não tem o registro. E aí não pode pedir então, nada, essa reforma fundiária, ela é importantíssima. Eu visitei em Nova Lima, está sendo feito. Aqui em Belo Horizonte tem muitas comunidades. E a maioria delas não tem o título de posse aos moradores. Isso dá dignidade, isso vai gerar renda, o cara vai poder vender aquilo, e aí uma construtora pode juntar 4 ou 5 e fazer um prédio. Quer dizer, vai dar dignidade às pessoas. Então, dignidade, igual você falou. Era o mote da minha campanha, exatamente isso, dar dignidade à população. Não, e igual você falou aí, com esse registro, a pessoa pode ir na CEMIG, ela pode ir na Copasa, sem esse registro ela não pode. Exatamente. Ela não pode, então ela não tem nada. Ela não tem nada. Ela fica à mercê. Implementamos uma inovação também muito bacana. Aí vai unir as duas coisas. Né? Na Prodenge ainda, no MGPP, existe um localizador global desenvolvido pela Google. Nós implementamos lá no MGPP, porque imagina você, numa comunidade dessa, que você não tem rua nem número, né? Eles moram um em cima do outro.
você consegue localizar a moradia desse indivíduo. Isso serviu também para as fazendas. Por exemplo, você tem uma chamada de uma fazenda, de um roubo, alguma coisa, uma fazenda enorme, tem a sede, mas tem várias localidades. Então, isso é um marcador global, é um endereço global que chama, foi desenvolvido para Google e está no MGPP. Bacana. Legal demais. É sensacional. É isso aí. Ô, Rodrigão, e agora, perspectiva para o futuro? Perspectiva para o futuro é interessante, né? A gente já viu que passa por tanta coisa aí, tanta experiência que você já tem. Quais são as perspectivas para o seu futuro aí? Eu continuo, Danilo e Matheus, imbuído nesse espírito de fazer o bem para a sociedade, tá? Então, eu estou à disposição, tanto do governo de Minas, né, como dos bons governos aí, para contribuir ainda mais nessa construção de questões de ser sério, de ser trabalhador, de ser honesto, mostrar que existem caminhos que o Brasil pode, que a cidade de Belo Horizonte, que Minas Gerais pode ter e o Brasil no caminho para um futuro promissor, né? Nós queremos, no novo, né, a nossa filosofia, distribuir riqueza e não distribuir pobreza. Nós não somos contra o Bolsa Família, de forma alguma. Ela é necessária. Mas o PT e os demais partidos socialistas, eles se vangloriam. Olha, eu tenho 20 milhões de pessoas no Bolsa Família, eu tenho 30 milhões. Isso é péssimo. O ideal seria Mensura ser o dado zero. errado, né? Mensura, o a alegria deve ser, eu tenho 20 milhões que tá aqui, 3 estão saindo. Exatamente. A felicidade, né, seria não ter nenhum. Ninguém depende do Estado. Todo mundo tem emprego, todo mundo tem renda. Isso o governo Zema tem feito muito bem, nessa preocupação em gerar emprego e renda, facilitar a vida do empreendedor. Não é à toa que Minas Gerais fez uma atração de investimentos magnífica. Esse é o caminho certo. Então, o Estado, ele não tem que ser mínimo minimório, né, como alguns defendem, eu acho que não é por aí. O Estado tem que ser eficiente. É o slogan do governo de Minas. Estado diferente, Estado eficiente. Então, a gente tem que ter um Estado realmente que seja eficiente para proteger esses indivíduos que ainda estão nessa fase, que precisam de uma Bolsa Família, que precisam de uma assistência. Mas o que a gente tem que fazer é resgatar essas pessoas de lá. E eu vou lembrar também um episódio da campanha, também eu estava em Rubelita. Rubelita é uma cidade que está lá no Vale do Lítio, né, agora, né? Eu estava lá, visitei o CRA, que é o Centro de Referência de Apoio Social, e tinha umas senhoras lá, recebedoras do Bolsa Família, tendo um curso de artesanato, fazendo um passarinho, um artesanato muito bonito. Bacana isso aqui, né? Fiquei entusiasmado. Eu falei, o que vocês fazem com esse passarinho? A gente leva para casa. Eu não estou acreditando. Porque você tem que ensinar a pescar e a vender o peixe, né? Então, na sequência, eu visitei o mercado municipal da cidade e tinha um espaço lá para as senhoras estar apresentando, vendendo a arte delas, gerando renda ou divulgando aquilo. Então, é isso que nós temos que fazer. Educação empreendedora. Né? Exatamente. Nós temos que educar as pessoas, os indivíduos, a empreender, a gerar riqueza, a gerar renda. O Estado tem que dar mão nessas pessoas, que no início todo mundo precisa, né? Uma criança, ela não aprende a andar sozinha, você dá a mão para ela. Falar nada, mas depois você solta depois e vai pro mundo, entendeu? Então, é isso que tem que ser feito no Brasil. Então, o futuro, você perguntou do meu futuro, o que eu tenho feito agora, eu estou com um projeto chamado Pensando BH. Eu estou dando ideias para transformar Belo Horizonte. Então, a cada semana eu solto uma ou duas ideias para que a gente possa melhorar a nossa cidade. E aonde a gente encontra isso? Site? No nosso site, eu tenho o site www.rodrigopaiva.com.br/blog. Lá tem todas as minhas ideias, eu vou lançar todas. Muitas eu já tinha divulgado da época da campanha, outras são novas. Mas Belo Horizonte é uma cidade que realmente... Nós temos eleição ano que vem à prefeitura, por isso eu estou focando em dar soluções para a cidade de Belo Horizonte. Quando vier eleições para Minas, a gente vai dar ideias para Minas e para o Brasil. Contribuir. Tá? Eu quero dar uma contribuição para a sociedade. Eu estou à disposição para poder fazer essas ideias se tornarem realidade. Isso é muito importante. Não adianta ficar só no campo de ideias, né? Tem que executar. Temos que executar. E eu sou uma pessoa que executa. Eu gosto de fazer. Mão na massa. E sempre fazer bem feito. Então é isso, né? É o que você falou aí, ó, gente. Tem gente boa, a gente tem que olhar para frente, começar a pesquisar, né, essa turma que toma a decisão por nós. Com certeza. E
pra gente caminhar de fato pro futuro e não ficar igual Curupira, né? Andando pra trás, que aí fica difícil. É verdade, gente, o Brasil, a gente... Volta Não, aí, não, igual você falou, lei do saneamento, coisa que vai não, melhorar. pois Os caras é, estão eu discutindo tirar. vou Isso é um tirar, absurdo. é um absurdo, Não absurdo. dá, isso não E- passa na minha cabeça. E o Brasil já está para trás, né? Nós já estamos para trás, quer dizer, a gente tem não que tem reconhecer, evoluído. né? O Brasil é um país pobre. A gente fala da questão do saneamento mesmo. A gente está num país que, salvo engano, os números estavam em 50% das pessoas que não têm um saneamento. Não, mas nem a educação, a funcional. qualidade da educação, você pega o teste de PISA, esse é o teste verdadeiro. Nós temos o IDEB, tudo bem. É um teste que foi criado, mas o IDEB, ele não mede a qualidade de ensino. O IDEB mede até a repetência, né? Tem várias categorias. Várias né? categorias, Vários mas então pesos. o que mede a qualidade da educação é o PISA. É internacional. É uma medida né? internacional, mundial. O Brasil está. Se você perguntar para o estudante 50% do bolo, não vai saber que é metade. Se você perguntar que é 30%, desiste. Né? Você dá um texto para um aluno do ensino médio interpretar, provavelmente ele não vai conseguir fazer uma interpretação adequada, porque o PISA está falando que isso não acontece. Complicado. Ou o Brasil investe em educação, né, de verdade, para que essas pessoas sejam qualificadas, investe em ensino técnico. Não precisa todo mundo ser doutor. Agora tem uma lei que mudou agora, recente, que eu acho que vai ser boa, porque antigamente todo mundo queria ser doutor porque você ficava numa prisão especial. Isso já acabou. Então, você tendo graduação ou não, você vai para a mesma cela do que o outro, né? Já diminuiu um privilégio. É isso, é um privilégio a menos. Mas todo mundo queria ser doutor, por quê? Se acontecer algo... E aí os técnicos não eram valorizados e totalmente divertido. Eu, na minha graduação, tive a oportunidade de fazer um estágio na Fiat Indy no último ano. Era uma coisa que meus colegas me falaram, Rodrigo, você não vai conseguir fazer um estágio fora do Brasil. Naquela época era impossível. E eu consegui. Então, fica a minha mensagem para os nossos ouvintes e que estão nos vendo através da televisão também. Acredite no que você faz. Você pode fazer o que você quiser. Né? Vá atrás, Vá atrás, acredite. Garra, coragem. Você vai cair, mas você levanta, prossegue, que a coisa vai dar Depois certo. a ferida vira casca, né? Exatamente. Você vai ficando mais duro. É verdade. Você vai conseguindo mais coisas. É um aprendizado. É um aprendizado. Não pode desistir, não. Isso aí é Não fato. desista. Não exatamente. desista nunca. É isso aí. Desistir é uma palavra que não existe aí no meu dicionário. Agora, turma, nós vamos para o quadro Pinga Fogo, né, que vão ser algumas perguntas até complexas, mas com respostas rápidas. Está preparado, Rodrigo? Estou preparado, tem que ser curto. Isso aí, bacana demais, foi ótima a nossa conversa, Rodrigo. E agora eu quero saber como que você equilibra toda a sua vida no empreendedorismo com a vida política. Estão intimamente ligados, principalmente num país como o Brasil, onde empreender depende do governo. Eu disse aqui, né? O governo vai fazer tudo para atrapalhar. Então, o empreendedor tem que cuidar disso. Cuidado com o governo. Bacana. Rodrigo, qual que é a sua opinião sobre tecnologia com a política? Tecnologia e política também estão intimamente ligadas. Vejam vocês a diferença que foi a introdução das mídias sociais. Elegeram o primeiro presidente dos Estados Unidos, foi o Obama. Depois nós tivemos aqui o Bolsonaro. Ou seja, a tecnologia, ela leva a informação. Importantíssimo para a nossa sociedade. Bacana. E para terminar, quais são os principais projetos que você está envolvido hoje e como que eles contribuem para o desenvolvimento do país? A gente já até falou muito sobre isso aqui, mas rapidamente. Fala Rapidamente, na minha empresa, eu estou desenvolvendo um projeto de inteligência artificial Legal. muito bacana, que vai facilitar sobremaneira a vida do empreendedor. E na política, tem o nosso projeto Pensando Belo Horizonte, que traz diversas ideias para que a cidade seja melhor. É isso, meu irmão. Pô, parabéns. Seu engajamento aí, não só no mundo empreendedor, como na política, eu acho que faz muita diferença, né? Para um país que acostumou a ficar na inércia, a não falar nada, né? A não levantar a voz desde lá atrás com Bill Gates. Então, isso pra gente aqui, tenho certeza que o Matheus também foi espetacular. A gente aprende muito com você, Rodrigo. E já que você falou, a gente tem um outro quadro, que é Pergunte para aquele que tudo sabe. Nós vamos fazer uma perguntinha para o chat GPT, né? Isso. Chat GPT, eu falei errado, GTP. Para o chat, e aí vamos ver o que ele vai responder. Beleza. Para a gente refletir aqui no finalzinho, porque diz que inteligência artificial é o que mais vai mudar o mundo. Já está mudando, né?
Pode ter certeza disso. Nós estamos trabalhando com isso e faz uma revolução. Eu até vou voltar um pouquinho como presidente da Prodente, também criei lá no setor de inovação da empresa uma busca por essa pesquisa de inteligência artificial. Isso vai fazer toda a diferença aí nos próximos anos. Então nós temos o segundo quadro aqui, Mateusão, que é Pergunte Aquele que Tudo Sabe. A gente ainda está definindo o nome do quadro, se vai ser o oráculo, a gente está definindo. Mas é pro chat, que esse chat, né, deu um buzz Com gigantesco. certeza. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Pô, vai falar de como ele é inteligente, né, Rodrigo? Exatamente. E já que você falou aí de inteligência artificial, acho que fica muito legal e a gente escolheu essa pergunta, né? Falou de educação empreendedora, então vamos perguntar pro chat como, né, que ele enxerga o papel da educação empreendedora na formação de novas lideranças e empreendedores. Vamos ver o que ele responde pra gente. Vamos ver. Olha só. Fundamental na formação de novas lideranças, empreendedores, sua capacidade de liderar iniciativas inovadoras. Tá Isso é muito magnífico, bom. olha, bacana É mesmo. fantástico. Ele erra às vezes, mas eu vou te falar. Ele erra, mas o mais interessante é que você avisa, ó, você errou aqui, ele dá um me desculpe. É verdade. Ele pede Vamos lá, ó. desculpa. Vamos lá, Rodrigo. Lê aí, Mateusão, para nós. Do início, então, acredito que a educação empreendedora desempenha um papel fundamental na formação de novas lideranças e empreendedores, pois oferece às pessoas as habilidades e o conhecimento necessários para desenvolver suas capacidades empreendedoras e liderar iniciativas inovadoras. A educação empreendedora promoveu uma mentalidade proativa e criativa, incentivando os indivíduos a identificar oportunidades, tomar decisões informadas e assumir riscos calculados. Ela também enfatiza a importância do pensamento crítico e resolução de problemas, trabalho em equipe e habilidade de comunicação, que são essenciais para liderar equipes e alcançar resultados. Muito bom, muito completo, né? E o texto vai Ainda tem seguindo. mais. Mas Lê, eu acrescento. Mais do que Eu o chat? acrescento, mais que o Olha, chat. olha que você vai falar É bobeira aí. preciso ter coragem É, para ser empreendedor. Tá? ainda mais no Brasil. E é preciso ter vocação também. Não é para todo mundo, a gente sabe disso. Na criação também ajuda, né? Sim, ajuda demais. Mas então, eu acrescentaria isso aí, ó. Coragem. e Eu acho que vocação. assim, ele foi perfeito, né? Ainda falou que ajuda os indivíduos a compreender aspectos práticos, né? Estratégia, finança, marketing, conhecimentos, né? Que são fundamentais para empresas bem-sucedidas, e governo também, acho que é um muito ligado com o outro, né? Com certeza. Enfim, futuros líderes, empreendedores, de aprender, mentorias, e ele é um espetáculo, Não é à né? toa, o nosso governador foi o líder da empresa dele. Exatamente, é. exatamente. Eu, da mesma Aí ele forma, ainda tenho. fala aqui, ó, a educação desempenha um papel vital na formação de novas lideranças, coisa que o Matheus falou, que o Brasil É carente de é líderes. carente de bons líderes, Com e certeza. proporciona os conhecimentos, habilidades e mentalidades necessários para impulsionar a inovação, criar negócios e liderar equipes rumo ao sucesso. Então, assim, Esse chat GPT é americano, né? é, Ele esqueceu da coragem. esqueceu, Aqui no Brasil esqueceu. precisa muita coragem para Mas assim, ele falou empreender. tudo que a gente falou aí, só esqueceu da coragem. Só Então esqueceu da também coragem. dá um Dá um descontinho desconto, para né? ele e te agradecer demais, Rodrigo. Agradecer o Foi Matheus. excelente. Eu agradeço Pô. o convite, participar dessa conversa boa. Bom demais ter vocês aqui. E pra gente terminar, eu queria muito que você falasse aí um livro que foi importante na sua vida, de alguma forma, você indicar a leitura e basicamente o que ele fala ali. Tá, joia. Quando você me perguntou isso, e você me avisou que eu trouxesse um livro, né? Eu pensei e eu lembrei muito da minha mãe. Tá? Ela já é falecida. E ela falou para mim o seguinte: Rodrigo, o importante na vida é ser feliz. Então eu fico até emocionado. E eu recebi esse aqui de um amigo, né? Esse aqui é o autor Shawn Anshaw. É um professor da Universidade de Harvard, tem um curso de como ser feliz, né? Então esse aqui é o jeito Harvard de ser feliz. Mas eu queria que cada um de vocês encontrasse o seu jeito de ser feliz. É isso. Porque o importante realmente é ser feliz. O resto é consequência. É isso. A gente Isso aí, com felicidade toca tudo com mais leveza, mais tranquilidade, Com né? certeza. Mais É alegria. Isso aí, com mais alegria. É Muito isso aí. obrigado. Obrigado, Matheusão. valeu. Tamo junto. Foi excelente, Isso. viu, Rodrigo? Próximo Ah, episódio nós vamos falar sobre educação. Isso. Então vai ser bacana continuar com essa linha de raciocínio que a gente trouxe aqui. Só para encerrar, Danilo, acho que é muito importante. Gente, essa é uma iniciativa fantástica, né? Idealizada pelo Danilo.
está sendo apoiado aí pelo Matheus, e eu gostaria de parabenizá-los, porque esse aqui é o futuro, né, da comunicação, é por aí. Nós vamos atingir um público muito grande, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessas conversas, desses debates. E importante também que participem, né? Mandem perguntas, mandem dúvidas, mandem ideias para novas conversas. E eu fico à disposição de vocês. Eu tenho um site, rodrigopaiva.com.br, tem um blog lá. Fiquem à vontade de mandar, né? Estou aberto aí para poder conversar e dialogar. Parabéns. Bom, obrigado demais, Rodrigo. Obrigado, Matheus. É só o começo, gente. Tem muita gente vindo. Esse é um projeto que vai despertar. Se Deus quiser, o Brasil vai despertar e a gente vai conseguir evoluir muito mais e parar de ficar andando igual Curupira para trás. Exatamente. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Obrigado. Valeu, valeu, gente. valeu.